Gente, meu nome é Pablo Almeida e eu gostaria de falar que é de verdade uma honra estar aqui com vocês. Eu vim aqui acompanhando o Nicolas da última vez que ele veio. Desculpa se você estava aqui no momento aqui que foi tirar uma foto, eu fiquei calma, era meu papel ali, tá? Mas eu sou mais legal do que eu apresentei naquele momento. Já estive aqui em outro momento também, eu não estou me recordando se foi nesse prédio, mas eu vim com o pastor Lucim também, já trabalhei com ele, fiquei 8 anos viajando com ele, e a gente já veio aqui também. E eu estar ministrando aqui hoje, de verdade, é uma realização de um sonho para mim. Então, obrigado, André, obrigado, Paulo, todo mundo da organização aí, pelo convite que foi a mim endereçado. E esse daqui é um dos momentos muito alegres do meu ministério. Essa ministração que eu tenho, ela se chama Um Cristão na Cidade, que eu gostaria de falar aqui um pouquinho para vocês. Vocês escutaram aqui, e a gente ouviu aqui muito bem, de várias pessoas que têm propriedade para estar falando sobre determinados assuntos, sobre as ações práticas. Eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais, podemos dizer assim, filosófica, daquilo que é o papel do cristão, que Deus nos confiou para que a gente possa ser um agente de atuação de fato na sociedade. E, para isso, eu que vou passar aqui, né? Isso aqui é muita tecnologia para mim, tá, gente? Deixa eu ver. Acho que eu já estou... já grandão aqui, né? Na hora que eu coloco aqui, já vai, né? Caraca, muito avançado. Sou pai da Alice, ela está com 10 meses, casado com a Suelen, e a coisa mais legal... Quem tem filho aí? Levanta a mão aí. Vai ser importante a gente falar. A maioria das pessoas que tem, a gente sabe que essa fase, ela está com 10 mesinhos, os dentes estão nascendo. É aquele negócio mais gostoso de você ver na vida, né? Que você coloca o dedinho assim, morde... Está aprendendo a comer agora. E o que é importante eu falar isso também aqui para vocês? Por conta do papel da cosmovisão do cristão na sociedade. Alguém já ouviu falar sobre cosmovisão aí? Levanta a mão, alto, se você já ouviu falar essa palavra. Beleza. Uma igreja que tem envolvimento nessa questão, isso é muito importante, porque a cosmovisão é aquilo que norteia as nossas atitudes. Por que você acha que aquilo que você acha que é errado é errado? Por que você acha que aquilo que é certo é certo? Por conta da sua cosmovisão. Aquilo que foi trabalhado em você, aquilo que o Pontarola disse aqui sobre crenças, valores e conveniência. Nós podemos resumir isso como cosmovisão. Aquilo que foi imposto para você e você acredita que isso é certo ou que isso é errado. A sua cosmovisão faz parte disso. E eu não venho de uma família cristã evangélica, né? Eu não venho de uma família cristã praticante. É como se fosse uma ideologia de gênero de cristianismo, né? A gente se sentia cristão, mas de fato a gente não era. Quando eu fui ter o entendimento do que era, de fato, o cristianismo, eu tive que mudar muita coisa na minha mente. Eu tive que repensar muitos dos meus caminhos. Porque coisas que eu achava que era certo, não era. Coisas que eu achava que era errado, na verdade, não era errado, também era certo. Por quê? Eu tive que remodular o meu pensamento de acordo com a palavra de Deus. E um bom cristão, ele não tenta mudar a palavra de Deus de acordo com a sua conveniência. Ele permite que a palavra de Deus mude o seu caráter, mude a sua cosmovisão, porque é de acordo com esse livro que nós vamos basear as nossas referências, de acordo com esse livro que nós vamos basear tudo aquilo que nós temos como objetivo da nossa vida. E a cosmovisão ela é muito interessante, porque é uma visão de mundo, uma estrutura de entendimento que nós usamos para compreender esse mundo. E Romanos 12:2 fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando a gente tiver a nossa mente transformada. A nossa mente transformada é o que vai nos capacitar para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Por que eu dei o exemplo aqui da minha filha e dei uma ênfase aqui nos dentinhos dela? Porque ela até pouco tempo atrás, ela estava só mamando uma madeira, mamando o peito e só. Agora, a gente começou a fazer o quê? Alguns meses atrás, introdução alimentar. Você vai fazendo, é um processo para a criança ela ir crescendo, para ela ir desenvolvendo. Daqui a pouco, hoje, por exemplo, se eu jogo uma picanha na mão dela, ela nem sabe o que é fácil. Ela não vai saber apreciar. E aqui tem... O lugar que tem churrascaria boa é aqui, hein? Mas ela não vai saber apreciar, por quê? Ela ainda não está no tempo de maturação para isso. Ela ainda não chegou naquele momento que ela vai poder apreciar isso. E nós, como cristãos, o que a gente tem que fazer? A gente passa por etapas de desenvolvimento também dentro da nossa fé.
E uma cosmovisão saudável, ela tem que contemplar um triplo relacionamento. E qual que é esse triplo relacionamento? Primeiro, e mais importante de todos, nosso mandato espiritual, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com o nosso Criador. Segundo, o mandato social, que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, aos nossos negócios, a como que nós convivemos com as pessoas, como que nós distribuímos o nosso tempo relacionado às nossas amizades, ao nosso casamento, aos nossos relacionamentos. E terceiro, o nosso mandato cultural, que eu costumo dizer que é o mandato esquecido, que diz respeito ao nosso relacionamento com a sociedade, com as coisas criadas, com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos administrar, mas que, infelizmente, por conta de várias coisas que a gente vai discorrer aqui, a igreja ela se afastou desse espaço. E hoje é uma manhã que nós vamos retomar aqui em Curitiba, aqui nesse local, mais uma vez, pessoas que vão se levantar para fazer diferença na sociedade de fato. E o primeiro e mais importante, como eu disse, nosso mandato espiritual. Ele, desse tripé, desses três, ele é o que sustenta. Ele é a base de tudo. O nosso relacionamento com Deus ele tem que ser o principal objetivo e o nosso principal alvo de toda a nossa vida e da nossa caminhada espiritual. E eu gostaria de iniciar aqui com algumas perguntas para vocês. Primeira, qual é o seu pensamento sobre o seu relacionamento com Deus? Já parou para pensar nisso? O que você pensa sobre o seu relacionamento com Deus? E pode ser que isso não aparente para vocês que é necessário para um envolvimento empresarial, um envolvimento na sociedade, só que isso daqui é a base, é o sustentáculo de tudo. É isso que vai fazer, quando você tiver uma negociação, você não se corromper. É isso que vai fazer quando você estiver estudando, você que é mais jovem, ou você que, a partir de agora, decidiu entrar numa universidade, alguma coisa assim, não corromper a sua fé e não abandonar a sua fé, os seus princípios. Esse daqui é o que vai embasar todas as decisões que você vai tomar em toda a sua vida. Então, o mandato espiritual ele é a coisa mais importante. Então, essas perguntas, por exemplo, qual que é o pensamento que você tem sobre o seu relacionamento com Deus? Isso é muito importante. Sabe por quê? Nós podemos viver a nossa vida adorando um Deus que, de fato, não é o Deus da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ter ouvido, é o Deus de vovó, é o Deus da minha mãe, é o Deus que meu tio me falou, só que você não conhece. E no primeiro vento de adversidade que bate no seu barco, você abandona a fé. Quantas pessoas que a gente já não viu isso, que nos momentos de adversidade, onde que está Deus? Que Deus que é esse que me abandonou? E a pessoa ela não tem o seu embasamento, de fato, na palavra de Deus, em quem Deus é, mas em uma imagem de Deus que ela mesma criou no seu coração. E o que a gente tem escutado muito nos últimos tempos? Que Deus é um Deus que vai te dar tudo. Deus é um mordomo. Deus ele vai chegar e vai te oferecer o melhor dessa terra, o melhor dessa vida, e você não vai ter confronto, que você não vai ter dor. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão deturpando a verdadeira palavra do Evangelho e, por conta disso, muitas outras pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus acabam caindo nessa enganação. E no primeiro vento de adversidade, que vai acontecer, um dia, alguma coisa de ruim, infelizmente, vai acontecer conosco. Essas pessoas abandonam a Deus, porque não sabem de fato quem Ele é. Segunda pergunta, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Já parou para pensar nisso também? Quem é Deus? O que Ele tem feito na sua vida? Terceiro, o que você pensa sobre o sacrifício de Jesus? Eu estava assistindo esses dias um corte de um podcast, que um trans, ele vira e fala assim, se eu não for para o céu, quem está perdendo é Deus, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu olhei aquilo de lá e falei assim, tá, ele é uma pessoa que está outsider da igreja, uma pessoa que não conhece sobre a nossa vida teológica, mas tem muitas pessoas de dentro da igreja que acham que são boas pessoas também, que têm uma concepção de si mesmas até exacerbada por conta dessa teologia coach que nós vemos dos últimos anos para cá, achando que nós somos a última Coca-Cola do deserto, achando que a gente é o lírio do campo, que nós somos a última bolacha. Que fala bolacha, biscoito, pacote, como é que é? Aqui não tem essa briga não, né? Achando que nós somos a última picanha do espeto de churrasco. Calma, lírio do campo. Nós temos que entender sobre o sacrifício de Jesus, sobre a graça do sacrifício de Cristo que alcançou a nossa vida, e é graça porque nós não merecíamos.
É graça porque nós não temos nada para dar de retorno. É graça porque tudo o que Ele fez diz respeito a quem Ele é e não quem nós somos. Por isso que isso é graça. E o último, o que você tem feito para honrar a Deus com a sua vida? Com os seus negócios, com as suas transações, com as suas finanças, com a sua família. E eu coloquei uma frase aqui do General Máximos. Quem já assistiu o Gladiador aí? Se você é homem e não assistiu o Gladiador, você está sendo homem errado. O que nós fazemos aqui ecoa pela eternidade. Tudo que a gente faz importa. Tudo que nós nos propomos a colocar a mão, tudo que nós nos propomos a exercer, isso importa e isso é válido. Não é só aquilo que nós fazemos aqui dentro da igreja. Muito pelo contrário. Nós vamos discorrer um pouquinho aqui sobre essa questão mais para frente. Mas agora eu gostaria de iniciar com algumas respostas, ainda relacionadas ao nosso mandato espiritual. Primeiro, qual que é o tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele? Primeiro e mais importante, que nós nasçamos de novo. Em João 3,3, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. John Piper diz que Deus ele olha para a terra e vê a humanidade dividida em apenas duas classes de pessoas, aqueles que são nascidos de novo e aqueles que ainda não são. Será que você já foi redimido e lavado pelo sangue de Cristo? Será que você já aceitou Jesus de fato como seu Senhor e Salvador? Se você ainda não deu esse primeiro passo, que é o mais importante, essa manhã Deus ele te convida para que você possa tomar essa importante decisão da sua vida. Segundo, que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. A partir do momento que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É aquilo que eu disse, a gente tem que parar de viver uma vida que a gente acha que é uma vida legal, uma vida que a gente acha que é uma vida bacana e começar a viver de fato uma vida de entrega à palavra de Deus. Uma vida de relacionamento pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro, Ele deseja nos transformar. Ele deseja nos transformar. Tem um cara que eu acompanho na internet, sempre que eu faço essa ministração, eu gosto de falar, ele se chama Léo Stronda. Ele cantava no bonde da Stronda. Quem é mais da minha era aí, talvez tenha escutado alguma coisa relacionada. Hoje ele é marombeiro, fica aí fazendo, tem marca patrocinada, fica fazendo vídeo aí sobre isso. Mas por que é interessante a história dele? Porque ele me influenciou muito na minha juventude. Quando eu tinha lá 15, 16, 17 anos, eu ficava escutando muito as músicas dele e eu tinha como norte para a minha vida aquele estilo de vida que ele levava, que era de pegação, de zoeira, de bebida, e eu achava que isso era a forma correta. Vocês se lembram que eu falei que eu tive que repensar toda a minha vida sobre aquilo que eu achei que era certo, aquilo que eu achei que era errado, que eu achava que era errado? Por exemplo, a minha visão de homem, eu não tive um exemplo de pai, apesar do meu pai estar sempre presente lá na minha casa, eu não tinha um exemplo dentro da minha casa mesmo de como ser um homem bíblico. Meu pai, ele traía minha mãe, eu tinha vários problemas lá, então assim, a minha visão de o que é ser homem macho era sair pegando nas meninas tudo e bebendo. Por quê? Era a minha visão que eu tinha. E ele me ajudou nisso, nessa cosmovisão, olha que Satanás. Mas aí o que aconteceu? Comecei a orar pela vida dele, mandei uma mensagem para ele em 2017, quando começou a ter essas coisas de Instagram, sei lá, não sei porquê, mas tem uma mensagem aqui de 2017, mandei para ele. Falei, irmão, estou orando pela sua vida. Ele não viu. Beleza, sem nenhum problema. Mas comecei uma oração, falei, cara, esse cara me influenciou tanto na minha vida, eu já tinha mandado no Facebook antes, que eu quero influenciar a vida dele também de maneira positiva agora. O que aconteceu? Alguns meses atrás, ele sofreu um acidente, e por conta disso ele teve que repensar muitas coisas na vida dele, e ele se converte. E ele parou de cantar no grupo que ele cantava, e se converteu, e teve um encontro verdadeiro com Jesus, e ele fez um vídeo para falar sobre esse encontro. E no vídeo as pessoas, eu estava acompanhando os comentários lá, pô, tem que acompanhar, né? O cara se converteu agora, então tem que acompanhar. Estava vendo lá as pessoas assim, cara, para de fazer isso, você não precisa ser um crente extremista, não. Você pode ser crente? Pode ser um cristão? Pode ser, mas não para de cantar, não, que a gente gosta das suas músicas. Não para de ir nas festas, não, porque a gente gosta de te ver lá. Não para de fazer isso, não. Seja um cristão, mas não seja um cristão radical. E a resposta dele foi muito interessante, porque ele olhou e falou assim, radical, gente, radical não é eu largar uma vida de promiscuidade que eu tinha anteriormente. Radical foi o que Cristo fez naquela cruz há 2000 anos atrás, como sacrifício pela minha vida. Aquilo de lá foi radical. O que eu faço hoje de abandonar uma velha prática que eu não tenho que ter mais, é o mínimo. É o mínimo. O que nós fazemos de abandonar uma prática, de parar de mentir, de parar de fazer negociações que não agradam a Deus, de parar de sermos injustos, isso não é nada demais, não. Isso é o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer.
Peguei, fui lá e mandei uma mensagem para ele. Glória a Deus, irmão, é isso aí mesmo, tamo junto. Ele também não viu, não. Mas um dia eu creio que esse momento ele vai chegar. O mandato espiritual ele se mantém como a base desses outros três. Eu gosto de sempre dar uma ênfase nisso, para que a gente não gere pessoas legalistas, para que a gente não gere pessoas moralistas, falsos moralistas, aliás, por conta de que aquilo que eu faço vai corroborar para que Deus goste mais de mim, de alguma forma assim. E como que a gente pode manter o nosso mandato espiritual em dia? Oração, leitura bíblica, tempo de qualidade com as Escrituras, o jejum, o auxílio na sua igreja local, serviço à sua igreja, isso tudo entra na parte do nosso mandato espiritual. Segundo, o mandato social, diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Em Marcos, capítulo 2, do verso 3 ao verso 11, tem uma história que fala sobre um paraplégico que foi levado até Jesus por 4 amigos dele. E dentro disso, a gente vai falar sobre 3 coisas no mandato social, que é a amizade, o amor ao próximo e a unidade. E esses 4 amigos que levaram esse paraplégico até Jesus, vou explicar melhor o contexto. Jesus estava em Cafarnaum, e ele estava chegando na cidade e ele foi realizar uma ministração. Só que essa ministração estava abarrotado o lugar. E essas 5 pessoas ficaram sabendo que iria ter essa ministração, combinaram lá entre eles, falaram, vamos lá ver que Jesus vai pregar, vamos lá assistir a ministração dele. Só que quando eles chegaram até o local, eram os 4 amigos que levaram o seu amigo paraplégico, eles chegaram até o local estava abarrotado. Eles não tinham como entrar, ainda mais com o seu amigo paraplégico. O que eles falaram? Vamos embora, assistir pelo YouTube. Não. Um virou e falou assim, por que a gente não dá a volta no prédio, coloca uma escada, sobe no telhado, arranca o telhado e desce o paraplégico na frente de Jesus? Os outros olharam e falaram, genial, vamos embora. Não sei como, subiram com o paraplégico na escada, subiram os 4 lá, imagina Jesus ministrando, que está abarrotado de gente, Jesus está aqui ministrando e tal, do nada o teto abre, começa a cair uns pedaços de teto nele, ele, o que está acontecendo aqui, gente? Por amor de mim mesmo? O Espírito Santo já desceu? O que é isso? Na hora que ele olha, tem 4 camaradas descendo um paraplégico na frente dele. Ele olha o paraplégico e fala, opa, bom? Paraplégico, bom. Um café, um pão de queijo? O que você... Na frente, assim, todo mundo parado, ele olhou e falou, cara, não tenho o que falar, seus pecados estão perdoados. Aí tinha uns fariseus lá no canto, os fariseus, seus pecados estão perdoados. Quem que ele acha que ele é para perdoar pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecados quanto para curar, só vê isso aqui, por favor. Paraplégico, levanta aí, pega suas coisas e sai andando, por favor. Aí o paraplégico parou lá, juntou todos os negócios lá dele, abre um corredor aí e ele foi embora. Jesus olhou para os que estavam no teto lá e falou, fecha o teto aí que vai chover, por favor, que senão daqui a pouco vai ficar complicado o negócio. O que eu gostaria de trazer a nosso pensamento em relação a essa história? Os seus amigos, as pessoas que estão mais próximas de você, elas têm feito de tudo para te levar para mais perto de Jesus? Ou você tem que repensar sobre as suas amizades verdadeiras, aquelas amizades que são aquele grupo duro que você tem, que são as pessoas que você confia, aquelas pessoas que você tem como confidência, essas pessoas elas têm te levado para mais perto de Cristo ou não? E uma pergunta ao contrário também, você tem sido um amigo que tem levado os seus amigos para mais perto de Cristo também? Ou você tem sido o motivo dessas pessoas ignorarem a fé em Cristo? Ou você tem sido o motivo dessas pessoas olharem e falarem assim, ser crente é tudo isso mesmo? É isso daí? Porque eu bebo, ele bebe também. Eu fumo, ele fuma também. Eu sou casado e azaro outras mulheres, e ele é casado também e azara outras mulheres. Qual que é a diferença? Você tem sido responsável pela ausência de fé no coração das pessoas que estão caminhando com você ou não? Ou você tem sido responsável pela incentivação da fé no coração dessas pessoas? Isso tudo para a gente falar sobre amizade. Isso é muito importante a gente repensar, assim como já foi dito aqui, naquelas pessoas que estão mais perto da gente, as pessoas que nos incentivam, as pessoas que estão ao nosso redor. Repense muito bem quem são essas pessoas na sua vida. Segundo, o amor ao próximo. Isso é muito importante porque nós somos cristãos, acima de tudo. Além de empreendedores, além de pessoas que querem influenciar a sociedade, a gente tem um objetivo e uma meta de por que a gente faz isso.
qual que é o nosso primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém, gente? E o nosso segundo maior mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não se ama. Como que eu não me amo e eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Como que, quando eu olho para mim, eu não consigo ver nada de bom? Quando eu olho para mim, eu vejo que a minha empresa, às vezes, não está dando tanto certo quanto eu gostaria, os meus negócios eles não estão avançando da maneira que eu gostaria, enquanto do outro lá está voando, está decolando alto, e eu estou aqui, no meu teco-teco aqui parado, não consigo nem andar, e o outro está voando de jato lá para cima e tudo mais. Sabe como que a gente vai parar de se comparar com os outros? Sabe quando que a gente vai começar a entender a realidade daquilo que Deus tem para a nossa vida? Quando a gente parar de olhar para os nossos próprios fracassos, para quem de fato nós somos, que quando eu olho para dentro de mim, gente, eu só vejo desespero, eu só vejo medo, eu só vejo ingratidão, eu só vejo coisas ruins, porque isso é de fato quem eu sou. Mas sabe quando que eu começo a conseguir amar o meu próximo e me amar? Quando eu começo a olhar para quem Deus é. Olhando para quem Deus é, eu consigo amar o meu próximo. Olhando para quem Deus é, eu consigo ter atitudes boas. Porque tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo. E tudo que há de bom em mim é Deus. É Ele que coloca dentro do nosso coração. Então, por que tudo que nós fazemos tem a ver com o nosso mandato espiritual? Porque nós não temos nada de bom, nós somos como vaso de barro, mas que dentro de nós carregamos um grande tesouro, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, como que eu posso ser influente, um agente de transformação e viver uma vida onde eu vou amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? Quando eu paro de olhar para mim e começo a olhar para Ele. É assim que o nosso negócio vai dar certo. É assim que eu acho uma dor na sociedade e falo, em cima dessa dor eu quero trabalhar, eu quero atuar, eu quero agir, e Deus vai fazer através de mim, assim como foi muito bem dito aqui, aquilo que Deus Ele faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Ele não faz algo em nossas vidas apenas para ficar parado aqui em nós. O milagre que Ele tem para nós, Ele quer que nós sejamos o milagre também para essa sociedade. Ele quer que nós sejamos autores dele aqui nessa sociedade, mas nós temos que entender que é tudo sobre ele. Não é porque eu tenho a capacidade, e se eu tenho essa capacidade é porque ele me deu. Nós temos que ter essa humildade no nosso coração de entender que nós somos completamente devedores da graça que ele aplicou em nós. E que aquilo que há de bom em nossas vidas é que ele fez em nós, e ele também vai fazer através de nós. E por último, a unidade. Para a gente fechar a questão do nosso mandato social. Gente, cuidados lá de fora é um chamado muito importante, mas cuidados daqui de dentro é uma necessidade imediata. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos e, às vezes, a dor do seu irmão que está sentado aí do seu lado é uma dor que você consegue resolver, é uma dor que você consegue sanar, é algo que Deus ele te capacitou para que você possa agir na vida desse irmão. Só que o que falta muitas das vezes? O homem, por exemplo, como é que o homem conversa? Vou explicar para as mulheres aqui, tá? Como é que o homem conversa? Você chega assim, fala assim, bom? Ele fala, bom. Então tá bom. Dá um tapinha nas costas. E o coxa, hein? E o Atlético? Tá bom? Tá bom. Eu sou cruzeirense, né? Então não vou falar de futebol, não. Vou mudar de assunto, vou falar de outra coisa. E a política, hein? Não, tá ruim também. E qualquer coisa aí. Mas é assim, o homem conversa assim. Eu estava vindo para cá, por exemplo, eu estava conversando com minha esposa falou assim, amor, e aí? Falei, cheguei no aeroporto. Beleza. Aí, cheguei no aeroporto, entrei no avião e tudo mais. Aí ela só manda assim, nossa. Falei, nossa o quê? Nada. Falei, o que foi, amor? Está acontecendo alguma coisa? Não, você não fala nada. Falei que cheguei no aeroporto. Ah, mas só isso? Só isso o quê? O que você quer que eu falo? Não, não quero que você fale mais nada também, não. Gente, o que está acontecendo? Eu só cheguei no aeroporto. O que você quer o nome do cara do Uber que me trouxe? Você quer... Não, ignorante. Para a mulher, o relacionamento ele é muito mais profundo. Então, chega amiga, não sei o quê, dá beijinho e tal, e fica conversando, e em 5 minutos ali, você já sabe a vida da outra pessoa inteira e tudo mais. Homem, não. E o que nós precisamos aprender com isso? Nós, homens, nós que somos os
sacerdotes do nosso lar, os sacerdotes da igreja, os sacerdotes da sociedade também. Nós precisamos aprender a nos envolvermos com os problemas do próximo. Nós precisamos olhar para a necessidade não só da sociedade, mas também do nosso próximo e tentar ser um agente de transformação. Mas a gente só vai saber isso quando a gente se envolver de fato. E nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus que se envolve conosco. Ele tem isso conosco de se relacionar. A oração é uma forma que nós nos relacionamos com Ele. A leitura da palavra é uma forma que nós nos relacionamos. E Ele deseja que nós façamos isso também com os nossos irmãos. Pega aí, por exemplo, a primeira igreja lá de Atos 2, né, do primeiro século. Como que acontecia? Eles tinham tudo em unidade. Isso é muito diferente, tá? Se você já ouviu falar sobre isso aí, que era uma igreja marxista, porque eles tinham tudo em unidade, ali não tinha imposição de nada, não, assim como tem nos regimes totalitários. Era um movimento voluntário, não era imposto. Se você não faz, você perde a sua família, perde a sua casa, perde tudo que você tem, porque nos movimentos e regimes totalitários comunistas, por exemplo, é uma imposição que você tem que dar tudo que você tem ao Estado. Ali era diferente, era voluntário. As pessoas viam a necessidade e elas tinham prazer em ajudar as necessidades dos outros. E quem sabe nós não estamos levantando uma geração de uma igreja do primeiro século nesse tempo novamente. Quem sabe Deus ele não está levantando essa pessoa que está aí do seu lado, que você que vai abençoar a universidade dessa pessoa e ela vai ser o médico que vai te operar daqui 5, 10 anos. Quem sabe essa pessoa que está do seu lado aí, que você está investindo num curso de inglês, por exemplo, não vai ser a pessoa que, quando você for viajar, apresentar a sua empresa em um outro país, essa pessoa vai estar te acompanhando e estar traduzindo para você aquele momento que você vai estar lá com empresários. Eu estava conversando com um empresário amigo meu e ele falou um negócio que eu nunca tinha pensado na minha vida. Ele falou assim, não, porque quando eu fui para o Japão para conversar com o pessoal lá, ele tem uma indústria farmacêutica, aí eu pago um cara que ele é brasileiro, mas ele fala japonês e fala inglês também, e ele vai comigo. Eu falei, cara, o cara recebe porque ele fala japonês e fala inglês, ele aprendeu isso, ele se qualificou, e aí vem um empresário do naipe desse cara aqui, que é um cara gigante, e paga ele lá 20, 30 mil reais, e o cara viaja para o Japão, de graça, com tudo pago, para quê? Para ele ficar conversando, só o que o outro está falando ali, fala com ele isso. A China chama a China, aí o outro fala, só isso. Reuniãozinha ali de 1 hora e tal. Falei, cara, é genial isso daí. É melhor nós não termos uma oportunidade e estarmos preparados do que nós não estarmos preparados e nós termos uma oportunidade. Às vezes o que está faltando para a sua empresa alavancar, para você crescer, é uma formação. Às vezes você precisa parar dessa estagnação zero que você está aí e começar a buscar, começar a crescer, começar a se desenvolver, começar a sair dessa área de conformidade. Não existe crescimento sem dor. Não existe, simplesmente isso. Na academia, quando você vai na academia, o que você faz? Você vai lá malhar, os primeiros dias, principalmente da academia, você está sentindo dor. Seu músculo ele é pressionado ali, gera uma microlesão no seu músculo. Por quê? Porque através disso vai gerar uma expansão. Então não existe dor, não existe crescimento, aliás, sem a dor. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto se a gente quer fazer aquilo que a média da população não faz. Nós precisamos deixar de ser medíocres, assim como foi dito aqui também anteriormente, para que a gente possa viver aquilo que foge da mediocridade. Isso aí. Nós precisamos disso. E isso é muito importante também pela questão da unidade. Tem um vídeo aí? Você consegue soltar aí para a gente, por favor? Preste muita atenção nesse vídeo. Guys, you two married? Yeah, why? How much for your wife? What? I got $10,000. How much? So sorry, no, man. Go on, look, it's real. Check it. $10,000 one night with your wife. $10,000 is some bullshit. Don't fucking steal it now. Oh shit, it's real. All right. All right? No, no. I can't. Yeah, All right, let me see the money. sorry. It's all yours. Sorry. All right, wait. Before you guys go, how about 100 grand? Babe. Check it out. 100 grand one night with your wife. 100 grand one night with your wife. Hold it up. Yeah, look. Legit. Yeah, it is. Okay. All right. What are you gonna do? What are you gonna do? There's one night, me and her. Saying this. One night?
What would you do for the 100 grand? Like, what would you let me do to you for 100 grand? All right, I don't want to know the fucking You could details. down payment on a house right here, just for one night with your wife. $100,000. You guys get your dream house, down payment. Stop it. I mean, I'm good. I'm good with it. You're good with With it? it. Yeah. What about you? Sexual favors included. Fuck no. No. 100. Not I'll throw in the extra 10. I can't believe. Are you serious? Hey, look, I'm serious. all of this. Are you kidding me? Are you like playing me? Is this a joke? Look at all this. You could buy a Louis Vuitton bag. You could buy a fucking Ferrari, a Lamborghini with this money right here. I don't even know what to say. Get yourself a new wife with this money. I don't want a new wife, man. I mean, another 100 grand, another 110. I'm okay with that. Come on, it's You're 110. coming. Just one night. I'll bring you back by 8 o'clock in the You morning. say it. You say the word. Your call. I think we should do it. I think it's smart. It's smart. It's a bad business decision not to. Oh, fuck you guys. 100, come on. I'll bring her back here by 8 a.m. Yeah? Okay. All right, Done. let's go. Want to give her a last kiss before I do it? 100 grand. Happy you made that decision. Thanks. Let's go. Appreciate it. How are you? I'm good. A gente já escutou aqui também nessa manhã sobre valores, né, sobre você não se entregar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem... Qual que é o seu preço? Como assim? Pelo que você entrega aquilo que é o mais importante da sua vida? Será que você tem um preço ou será que você tem valor? É muito diferente essas duas terminologias, né? Aquilo que tem preço é aquilo que pode ser comprado. Aquilo que tem valor, você não vende. Aquilo que tem valor não é algo que você vai precificar. Mas se fosse para nós, cristãos, definirmos qual tem sido o nosso preço de mercado, por assim dizer, por aquilo que a gente se entrega, que às vezes é muito menos do que $100.000, né? Às vezes é uma mensagem de WhatsApp que chega de "Oi, sumido", e você vai lá e se entrega. Às vezes é uma mensagem que chega que fala assim, vão só ali comigo. Às vezes é uma proposta, um convite. Mas se fosse para a gente precificar, os cristãos, o nosso preço seria cada gota de sangue que Cristo sangrou naquela cruz. Quando Satanás ele vier, mais uma vez, entregar a sua proposta, lembre ele do seu valor. Lembre ele daquilo que Cristo fez na cruz por nós, que fez na cruz por você, especificamente pela sua vida, para te comprar, para te redimir, para te transformar, para que você, assim como a gente tem visto aí nesse mundo, falando que a liberdade é você estar fora da igreja. Então, uma menina que viveu na igreja aí durante muitos anos, aproveitou da igreja, cresceu dentro da igreja, e agora ela está falando que ela está livre, que ela está liberta, para viver aquilo que ela queria, porque ela se sentia presa. Só que nós temos a opção de alguém oferecer algo para a gente dizer não. Muitas pessoas não têm a opção de dizer não para a bebida, de dizer não para a pornografia, de dizer não para a promiscuidade, porque de fato elas estão presas. Nós temos a escolha e nós escolhemos por Cristo, mas não porque nós somos bons, mas porque Ele nos escolheu lá atrás. Então, quando for oferecido para você um valor, seja de pequeno, seja grande, quando é algo grande, a gente assusta, né? Fala assim, não, isso aqui é o Satanás de chifre, de rabo aqui, eu não vou querer. Mas, às vezes, é uma coisa pequena. O pastor Márcio Valadão, ele fala uma coisa muito interessante nesse sentido, ele fala, você não tropeça em pedra grande, você tropeça nas pequenas coisas. É uma coisinha só. É, às vezes, uma coisa que você fala, uma coisa que você permite entrar no seu coração,
havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera morte. Às vezes é uma coisa que você recebeu de sugestão na sua mente e que você permitiu que aquilo entrasse no seu coração. A partir daquele momento, o pecado ele gera morte no nosso coração. Então, para que você possa repensar aí sobre essa questão dos princípios e dos valores. Vocês estão comigo ainda, gente? Já vamos finalizar para almoçar. Pode ficar tranquilo, o churrasco vai chegar ainda. Mandato cultural. Nosso relacionamento com a cultura. Esse que eu disse que é o mandato esquecido. Que a gente acaba esquecendo sobre, de fato, qual que tem sido o nosso papel de relacionamento com a sociedade. E Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Gênesis 1, 28. É muito interessante nós falarmos sobre o mandato cultural, porque a igreja, ela se afastou do espaço de debate público. É interessante a gente falar aqui também sobre essa questão da política, né? Igual eu falei, que hoje, atualmente, eu estou trabalhando na área política, né? Assessorando um deputado, o Paulo veio aqui também. Por quê? A cultura, ela deságua na política, assim como a política deságua também no empreendedorismo. Por quê? Quando você vai ver as decisões políticas que são tomadas, elas influenciam diretamente no seu negócio. Elas influenciam diretamente na contratação de quantas pessoas que você vai conseguir contratar, porque o nível de imposto às vezes está muito alto, e isso vai te atrapalhar, de determinado estado que você vai poder ir, porque vai ter uma alíquota de imposto mais baixa do que determinado estado, de como que você vai fazer, como que você vai desenvolver, se a competitividade de outros países, por exemplo, você vai ter que mandar um negócio que você poderia estar fazendo aqui, mas tem que mandar fazer lá na China da vida, porque lá é barato pra caramba, e você manda fazer lá, você consegue receber um lucro maior que isso. Então, está intimamente ligado à questão política, com a questão empresarial, com a questão do empreendedorismo, por conta disso, porque uma acaba desaguando dentro da outra. E qual que tem sido o nosso papel na sociedade? O nosso papel é de cuidar e guardar dessa sociedade. O papel do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, é cuidar e guardar essa sociedade, assim como foi lá no jardim, naquela época. Só que lá no jardim, irmão, o que aconteceu? Adão permitiu que entrasse uma cobra lá, famoso Satanás, e através desse movimento, o papel de Adão era cultivar e guardar. Ele não guardou. Primeiro, para começar, Adão já tinha um trabalho, certo? Então, só para a gente desmistificar uma coisa aqui, o trabalho não é consequência do pecado. Trabalho é algo que dignifica o homem. E antes do pecado, Deus já tinha olhado para Adão e falado assim, seu trabalho é cultivar e guardar. Seu trabalho é dar nome para os bichos. Antes do pecado. O trabalho não é uma consequência, o trabalho é algo que dignifica e ressignifica o papel do homem. Nós precisamos entender isso e ter isso tatuado no nosso coração. Porque quando você acorda cedo para você trabalhar, você não está cumprindo uma exigência que o pecado está colocando para você, não. Você está cumprindo um propósito de Deus para a sua vida. Você está cumprindo algo que Ele já determinou para que você pudesse fazer. Gente, cada um tem uma aptidão. Tem gente que tem um dom de cantar, por exemplo. Tem gente que tem um dom de exercer, de empreender, de criar as coisas. Tem gente que não vai saber criar, mas que vai saber apresentar a sua criação para o público. Tem gente, cada um vai ter uma área de atuação. E provavelmente aquilo que você tem mais aptidão para fazer é aquilo que Deus quer que você desenvolva o seu ministério. É dentro dessa área que Ele quer que você cresça. É dentro dessa área que Ele quer que você seja um agente de transformação nessa terra. Só que o que aconteceu? Adão, ele não fez o seu papel. E tem uma linha teológica, tá? Não estou dizendo que é certa, mas tem uma linha teológica que fala que Adão estava próximo a Eva, no momento que a Eva estava pegando a fruta lá. Por quê? A Bíblia fala que ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Isso pode ter acontecido ali naquele mesmo momento, certo? Ou pode ter acontecido posteriormente. Pode ser que ele não estava lá perto, ela saiu correndo lá e falou, Adão, come isso aqui. E ele foi lá e comeu. Mas se a gente pensar por esse lado, que naquele momento que Adão estava próximo a Eva, ou até mesmo distante posteriormente, o papel da omissão do homem começou ali. E o homem, a gente vê que o homem ele tem por naturalidade uma tendência maior a ser omisso, a se afastar dos problemas ao invés de ser a pessoa que vai ser o autor da resolução do problema. E nós precisamos levantar uma geração de homens que vão fazer diferença nessa sociedade. Nós precisamos levantar uma geração de homens que vão atuar diretamente nos problemas da sociedade e que nós vamos ser sal e luz lá dentro desses problemas. Só que primeiro nós temos que desmistificar uma coisa, que é a dicotomia.
O que é uma dicotomia entre o sagrado e o secular? Eu cresci numa geração, não sei qual que é a realidade cultural de vocês, mas na minha realidade cultural, sabe o que era? As pessoas viravam para mim e falavam assim, o que você faz para Deus? O que você faz na igreja? Eu sou líder de célula, cuido dos adolescentes e tudo mais. Ah, que bacana. Agora, e no seu secular? O que você faz no secular? Ou seja, uma separação distintiva daquilo que importa para Deus ou para os irmãos, que eles categorizam como sagrado, e aquilo que não importa, que é o secular, que é o secundário, que é algo que você não faz pensando numa provisão de Deus, que é algo que você não faz pensando que é o seu ministério, que é o seu chamado, mas que é algo que você faz porque você precisa de dinheiro. Sendo que nós temos vários exemplos na Bíblia, e vários exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que atuaram na sociedade, e esse era um papel deles, como ministério, como chamado. Não quer dizer que se você não canta na igreja, você não prega, você não é o diácono, que você não está fazendo algo em prol do reino de Deus. Se você é um cristão, você foi chamado para influenciar naquela área que Deus colocou para que você estivesse lá. E você é o embaixador de Cristo dentro daquele lugar. Você é a pessoa que vai levar a luz de Cristo para brilhar naquele local. Só que, qual que é a diferença? Nós temos que entender que o nosso mandato espiritual tem que estar atrelado a isso também. Nós não precisamos e nós não devemos ser cristãos apenas dentro das quatro paredes aqui da igreja, porque isso é muito fácil. É a coisa mais simples do mundo, você ser cristão aqui dentro e lá fora você não ser. Você aqui dentro, você levantar a mão e glorificar a Deus e falar sobre Jesus, só que lá fora você não vive esse Jesus. Tem muitos crentes que são crentes de domingo, porque no domingo eles são crentes. Na segunda-feira, acorda, já levanta, parece que esqueceu de Jesus. Vai ser cristão de novo só na outra semana, só no outro domingo. E isso tem uma implicação gigantesca dentro da igreja de Cristo, porque nós esquecemos de gerar transformação na sociedade, porque a gente acha que esse mundo está corrompido, está caído e acabou. Se fosse isso, irmãos, quando no momento que você levanta a sua mão, que você aceita a Cristo, que você vem aqui na frente ou lá no seu quarto, eu não sei qual que foi a sua experiência com Cristo, Jesus ele ligava para um anjo, falava assim, ó, passa na casa de fulano lá, de Uber, pega ele de carruagem de fogo e traz ele aqui para mim. Não é assim. Por que não é assim? Porque aquilo que Cristo fez em nós, Ele quer fazer através de nós. Aquilo que Ele fez em nós, Ele quer fazer através de nós. Então não existe separação de secular e sagrado. Tudo que você, cristão, for colocar a mão para fazer, é sagrado. Tudo que você for colocar a mão para fazer, lembre-se que Jesus está ali do seu lado. Você está sendo um representante de Cristo naquele momento. Você está sendo um agente de Jesus ali naquele lugar. O embaixador é a representação de Cristo. Você sabia que tem uma embaixada em um outro país? O outro país não pode invadir aquela embaixada porque aquele espaço físico não corresponde àquele país? Corresponde ao outro, que é o dono da embaixada? Não pode entrar uma polícia lá e falar assim, vim aqui prender vocês. E você gera uma guerra por conta disso, porque aquele pedacinho ali ó, é um pedaço da embaixada de um outro país, é um outro país que está ali dentro daquele lugar. Nós somos assim, nós estamos aqui nessa terra, nós somos peregrinos, somos, mas nós não devemos viver como se nós fôssemos imigrantes. A gente tem direito, a gente tem valor, e a gente é responsável por gerar transformação aqui. E para a gente já encaminhando aqui para o final, vamos falar rapidamente sobre cultura, sociedade e política. A cultura é aquilo que deságua na política, assim como eu disse. O nosso país ele tem essas dificuldades, não é porque a política é do jeito que é porque a cultura tornou a política do jeito que ela é. A nossa cultura, ela enraiza sobre as definições daquilo que nós vamos viver na política. Agora, é engraçado que eu vi uma pesquisa que fala que 80% do nosso país, eles são do nosso país aqui se considera cristão. 80% das pessoas do nosso país falam assim, eu sou cristão. Só que esse cristianismo do nosso país, dessas 80% de pessoas, não foi capaz de mudar a estrutura da nossa cultura, a estrutura da nossa sociedade e a estrutura da nossa política. Por quê? Das duas, uma. Ou o cristianismo ele não tem poder para gerar nenhum tipo de transformação, o que eu não acho que é. Eu acho que o cristianismo ele tem poder sim para transformar, ou nós estamos esquecendo desse mandato tão importante, que é o nosso mandato cultural, e de sermos agentes fora das quatro paredes da igreja. Nós estamos esquecendo de olhar para essa sociedade e encarar ela como se ela fosse o nosso jardim do Éden e o nosso papel de cultivar e guardá-la. Nós estamos deixando isso de lado.
E, infelizmente, quando a gente abre mão de ocupar esses espaços, eles não vão ficar vazios. Quando a gente abre mão de ocupar espaço na política, por exemplo, não vamos mexer com isso, gente. Política é só coisa ruim. Política só tem gente ruim lá dentro, é só gente querendo ferrar a gente, é só ladrão, é só bandido. Então, se a gente começa a pensar assim, o que a gente faz? A gente se afasta. E nós nos afastamos por quê? Porque é um espaço promíscuo, é um espaço, só que as definições que acontecem lá reverberam dentro da igreja, reverberam dentro da nossa casa e reverberam dentro da nossa empresa. Aí você acha um absurdo pagar o tanto de imposto que a gente paga aqui no Brasil. Você acha um absurdo esse tanto de imposto que a gente paga e nada disso reflete na melhoria da nossa sociedade. Mas por que isso é assim? Porque a igreja abandonou o seu papel de ser a consciência moral do Estado. E nós nos reduzimos a um gueto gospel. E tudo que a gente fala, infelizmente, em muitos lugares só fica recluso dentro das quatro paredes da igreja. E a gente não tem nenhum tipo de relevância lá na sociedade. Sabe para que serve um gueto? Para virar matéria no Globo Repórter. Os crentes, onde vivem? O que comem? Hoje no Globo Repórter. É só isso, mas gerar transformação de fato na sociedade, a gente não consegue. Foi muito bem dito aqui, eu acho que foi o Paulo que falou sobre as universidades. Gente, foi os crentes que criou a universidade. Pega aí Harvard, Yale, Princeton, Universidade Livre de Amsterdã. Quem criou esses trem tudo aí? Tem a declaração de missão de Harvard aqui, quando ela foi criada. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Cada estudante, quando ela foi criada, tá? Cada estudante deve simplesmente ser instruído e intensamente impelido a considerar corretamente o propósito principal da sua vida e de seus estudos, que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. João 17:3. Consequentemente, colocar Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Isso aí é Harvard, quando ela foi criada, que a homenagem de Harvard foi a John Harvard, que era um puritano, que tinha uma biblioteca imensa, gigantesca, que doou vários livros lá para a criação da universidade, e o povo falou assim, nós vamos ter que colocar o nome desse cara aqui na universidade, um cristão, um puritano, um dos pilares que sustentaram o cristianismo na América, no início ali da existência, né, do povo americano, após o fim da colonização. E hoje, vai lá em Harvard lá e fala assim, sou crente. Só para você ver um negócio. O que acontece com você? A igreja ela se afastou. A igreja ela abandonou o espaço de debate público. Eu não quero, porque eu tenho que pensar lá em cima. Eu tenho que pensar no céu. Os cristãos que mais pensaram nos céus são aqueles que mais fizeram por essa terra. Porque nós sabemos, gente, eu tô com a filha lá 10 meses de idade. Que igreja que eu vou deixar para minha filha? Que sociedade que eu vou deixar para minha filha? Para os filhos dela? Para os meus futuros filhos? Que sociedade que nós queremos deixar para o nosso filho? Eu acho que está na hora da gente parar de se omitir diante dos problemas da sociedade. Eu acho que está na hora da gente começar a marcar posição, a gente começar a estudar e ser mais intencional. O que a esquerda faz? O que esses movimentos fazem dentro da igreja? Eles infiltram dentro da igreja e de dentro para fora eles tentam implodir aquilo que nós pregamos da palavra de Deus. A gente vê movimento feminista fazendo isso. Muitas cristãs feministas. Por trás de toda cristã feminista existe uma Bíblia empoeirada, você sabe disso, né? Mas a gente vê esse movimento entrando dentro da igreja, devagarzinho, no sapatinho. As músicas entrando através das artes. A gente vê de pouquinho em pouquinho, relativização da palavra de Deus. Muitos pregadores famosos aí falando que nós temos que atualizar a Bíblia. Atualizar a palavra de Deus para que os desafios desse novo século eles sejam contemplados através da atualização das Escrituras. Malditos. Você lembra do que eu disse lá no começo? Um bom cristão não é aquele que quer mudar a Bíblia, é aquele que se permite ser transformado por essa palavra. E sabe como que a igreja tem que agir na sociedade? Não é se afastando dela, não. É fazendo da mesma forma que eles estão tentando fazer com a gente começar a entrar. Olha aí o conselho tutelar. Primeira vez no Brasil, na história do Brasil, que teve uma movimentação para que a gente possa ocupar os espaços dentro dos conselhos tutelares. Em todo o país isso aconteceu, foi um movimento nacional. Ah, mas é por questão política? Não, caramba! É porque são os nossos filhos que estão lá. São eles que assinam lá, ó, na hora que chega uma pessoa e fala assim, eu quero abortar.
Por que você quer abortar? Eu escutei esse caso lá em Belo Horizonte. Por que você quer abortar? Família sabia, a menina de 13 anos de idade, a família sabia que ela estava namorando, que ela estava tendo um relacionamento sexual com seu namoradinho de 14 anos de idade, todo mundo sabendo. Aí chegou lá, na hora dos conselheiros assinarem, aborto. E aí, o que aconteceu? Não, entrou a pandemia, então demorou o processo dela ser julgado, o neném nasceu. Eu conversei com uma conselheira lá. Falei, e aí, por que agora você não vai lá e termina com a vida dessa criança? Não, que absurdo. Falei, por quê? Ela não era uma criança, não, naquela hora lá? É diferente, né? É diferente. Essas pessoas têm a cara de pau de relativizar uma vida. O que elas não vão relativizar mais? Nós precisamos parar de ser omisso, gente. Daqui a pouco, todo mundo, na hora que eu perguntei quem tinha filho, que uma grande parte de pessoas levantou a mão falando que tinha filho. Daqui a pouco, seu filho está chegando em casa, a gente é tão omisso. Sabe o que a gente acha que é entregar o evangelho para os nossos filhos? É trazer eles na igreja, no domingo. Aí traz eles na igreja, não é exemplo dentro de casa, não ensina a Bíblia dentro de casa, a gente não é o professor de teologia que nosso filho deveria ter dentro de casa, a gente trata mal a esposa, trata mal o marido, brigas, aí a criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Falei aqui sobre universidades, 70% dos cristãos que entram na universidade abandonam a sua fé. 70%. Será por quê? Será que nós estamos criando uma geração de meninos e meninas que estão embasados realmente na Bíblia? Que estão embasados realmente na fé, na rocha que é Cristo? Ou nós estamos gerando problema que dá na nossa casa, o que a gente faz? Ô pastor, ora aqui por nós. Nós estamos precisando de oração. Mas você que é o sacerdote do seu lar, homem, não tem nem juntado a sua família ao redor da mesa ali para vocês conversarem, para vocês orarem. Por quê? A empresa está tomando muito tempo da minha vida, gente. Vocês não têm ideia. Se você tem tempo demais para a sua empresa e não tem para a sua família, cara, você é uma pessoa destruída. Você é uma pessoa que não entendeu qual que é o real sentido da sua vida. Sua família, aquilo que Deus ele te deu para você cuidar, você está abrindo mão disso por conta do seu negócio? Ambas as coisas são importantes e cada uma deve ter o valor necessário. Mas você tem que ser a pessoa que vai instruir seu filho no caminho. Para que quando ele chega na universidade, quando chega na escola, por exemplo, chega em casa à noite, vocês vão lá sentar, seu filho está lá, bom dia, papai e mamãe, boa noite a todos. Você fala, que absurdo. Que escola do Satanás que está ensinando essas coisas para meu filho? Agora, cadê a base cristã que você não deu? E você terceirizou isso para a igreja. É isso que a gente faz, né? Com a cultura, com a política, a gente terceiriza para os outros. Está ruim porque os políticos estão aí, esses políticos que não valem nada. Quem colocou esses políticos lá? O que a nossa omissão produz? Esses dias para trás aí estava sendo debatido lá no STF a legalização do aborto. Também estava sendo debatido a questão das drogas, né? Que o porte de droga, de maconha, até 60 gramas. Qual que tem sido o papel da igreja nesse posicionamento? A igreja ela é muito reativa, ao invés de ser aquela que vai dar as cartas. Nos Vingadores tem um episódio lá, o Thanos já estalou o dedo, no comecinho do outro lá, do último. Aí o Tony Stark volta para a Terra, aí ele fala assim, é isso que nós fazemos, né? Nós somos os vingadores, nós não somos os precavidos. A igreja está agindo dessa forma. A gente espera o ato acontecer para que a gente possa agir. Sendo que a gente está precisando já há muito tempo dar um curso de formação sobre por que ser cristão e não ser a favor do aborto. Por que crente não pode ser feminista? A gente está precisando falar dessas coisas. Ideologia de gênero. Como ser cristão e ver a ideologia de gênero. Como ser um cristão, isso daqui maravilhoso que está acontecendo aqui hoje, sobre empreendedorismo. Mas nós precisamos abrir esse leque. Nós precisamos crescer para que a nossa cosmovisão ela venha confrontar os problemas dessa sociedade e a gente não fique reduzido no nosso gueto gospel. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Nicolas Ferreira é indiciado por dizer que a homossexualidade é pecado. Sabe o que ele falou, gente? Ele postou em stories. Homossexualidade não é doença, por isso não precisa de cura. Homossexualidade é um pecado e precisa de redenção.
A representação contra o parlamentar evangélico foi feita com base na publicação de suas redes sociais. Um deputado do PSOL falou que ele foi ofensa às minorias sexuais, porque ele postou isso. Daqui a pouco está chegando, através da política, isso que eu disse que deságua, lá na sua empresa. Ó, tem um decreto aqui, um projeto de lei que fala que o banheiro dentro da sua empresa tem que ser unissex. O banheiro da igreja tem que ser unissex. O banheiro da escola do seu filho tem que ser unissex. E aí? Nós vamos esperar acontecer o fato para que a gente possa atuar de verdade ou não? Como que a gente deve se portar diante desses desafios? E, no fundo, gente, nossa grande missão aqui na Terra é ser testemunha. E em ser testemunha não se preocupa com o resultado, apenas com a comunicação daquilo que se fala. Ser testemunha não quer dizer que nós operamos mudanças, mas nós falamos em nome do Rei. Nós somos testemunhas de Cristo em qualquer área e em todo lugar. Deus nos leva para um lugar especial que Ele tem preparado para mim e para você, porque Ele quer que nós sejamos testemunhas da sua vida aqui nessa terra. Esse é o nosso papel. Sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares que Ele colocou para que nós pudéssemos atuar. Para a gente finalizar, eu só gostaria de lembrar a vocês a história de Daniel. Daniel, ele era um homem que ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi preso para a Babilônia. Mas ele era um homem de Deus. Ele não abandonava a sua fé, nem as suas convicções naquilo que ele achava que era certo. E no momento que ele foi lá para o palácio, qual foi a primeira coisa que tentaram corromper ele? Mudaram o nome dele, primeiro. É aquilo que a gente falou aqui, sobre as crenças e os valores que o Pontarola falou. Crenças e valores e conveniência. Eles tentaram mudar o nome dele para Beltesazar. Por quê? Para ele esquecer as raízes do nome dele naquele ambiente que ele vivia. Segundo, tentaram mudar a dieta dele. O que tentaram fazer com ele e com Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês vão comer da mesa do rei. Vocês vão comer aquilo que tiver na mão do rei, aquilo que estiver na mesa do rei, para que vocês possam comer. O que eles falaram? Deixa a gente comer salada. Porque ele não queria se contaminar com aquele ambiente. Apesar dele estar naquele ambiente, ele não queria se contaminar com aquele ambiente. Apesar de nós, cristãos, estarmos em uma sociedade corrompida, nós não fazemos parte disso. Mas nós vivemos aqui. E qual que é o nosso papel? Ser agente de transformação de Cristo. Em todas as áreas da sociedade. Assim como Daniel, ele foi o segundo no reino. O rei falou, você é o melhor administrador que eu tenho aqui, você é a pessoa mais qualificada, você é a pessoa que eu tenho mais confiança. Tudo que eu tenho aqui, você pode administrar porque você é o melhor. Aí juntaram, né, aqueles grupinhos lá, querendo acabar com ele. Aí o que fizeram? Vão pegar ele em alguma coisa. E trai a mulher dele? Não. E bebe até ficar doido? Não. Usa droga? Não. Nada? Nem uma prostituta de vez em quando? Também não. Como é que nós vamos pegar ele? Ah, ele tem um Deus aí que ele ora sempre. Aí chegaram lá no rei e falaram, rei, esse cara está orando, nós temos que baixar um decreto aqui, que todo mundo tem que orar somente para você, rei. Para ninguém mais. Aí baixaram o decreto lá. Sabe o que Daniel fez? Ele foi para o sótão para orar? Não. Ele foi para o telhado da casa dele, subiu lá na laje e começou a marchar e declarar o nome de Deus naquele lugar e falando, eu sou crente mesmo, e o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e tudo mais. E todo mundo lá embaixo falou, ó, o doido está orando lá, vão pegar ele. E pegaram ele, e o rei ficou triste com aquilo. Falou, Daniel, por que você orou? Falou, Deus, ô rei, porque mais compete eu agradar a Deus do que a você. E eu prefiro passar a minha vida inteira ali, morto, por conta que você vai me jogar na cova dos leões, do que ficar um dia sequer sem orar. Eu prefiro ser jogado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. O cara era um político, gente. O cara é um homem de Deus que estava atuando na política ali num reino que nem era dele. Não parece com a gente, não. Não parece com nós, não. E ele preferiu ser jogado na cova dos leões. Na hora que jogou lá na cova dos leões, Jesus só mandou falar assim, ó, fecha a boca dos leões aí. Ele ficou lá fazendo carinho nos leões a noite inteira. E no outro dia, quem foi jogado na cova dos leões foram aquelas pessoas que acusaram ele de estar fazendo algo que era errado. Esse é o nosso papel aqui na sociedade, gente. Nosso papel é ser testemunha. Nosso papel é ser homem e mulher de Deus em qualquer lugar que a gente coloque a planta nos nossos pés. Não esquece disso, não. Porque isso vai fazer essa sociedade ela tomar um rumo. A igreja ela cresceu muito em extensão. A igreja ela cresce 1 quilômetro de tamanho, mas ela cresce apenas 1 palmo de profundidade. Nós precisamos nos aprofundar nesses assuntos.
Nós precisamos nos aprofundar e sermos resposta de oração para essa sociedade caída. Nós temos que ser esses agentes de Deus que Ele colocou aqui. A sua vida ela não é em vão, a sua empresa ela não é em vão, a sua família não é em vão. Você tem um compromisso com Deus acima de tudo, mas também com todas essas áreas que a gente discorreu aqui. E nunca se esqueça do seu mandato espiritual. Para a gente finalizar, eu gostaria só de falar mais uma coisa. No fim das contas, tudo é por Ele, para Ele e por Ele. Não espere aplausos, não espere glória, não espere o mundo te amando, espere perseguição, espere retaliação, espere muito esforço e pouca mudança. Mas tenha uma certeza na sua mente que a sua vida ela não foi jogada na lata do lixo. Não tenha medo, seja corajoso, lute um bom combate e termine a sua carreira com fé, assim como Paulo nos ensinou. Amém? Amém, gente. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe muito a vida, o ministério e a família de vocês.